Olá, boa noite, Rodrigo, boa noite, Boa noite, pessoal. Edgar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre sexualidade e autoestima e como isso, na verdade, interfere na vida das pessoas, nos relacionamentos. E a gente vai partilhar um pouquinho disso aí, né? Você com seus conhecimentos, com a sua base teórica, com o seu trabalho e eu também mais ou menos na mesma linha. E Isso pode, aí. claro que a gente vai acabar se encontrando provavelmente, né? Porque o tema enfim, é um tema complexo, mas a gente pode ter abordagens bem diferentes e vai ser enriquecedor para a gente também, né? Isso aí, isso aí. Comum para a gente no consultório, mas é um tema também que as pessoas estão muito acostumadas a falar, mas eu acho que ainda não entendem muito bem do que se trata. Autoestima, nos relacionamentos, na sexualidade. Eu acho que vai ser um tema bastante interessante para a gente trazer um conhecimento realmente científico da psicologia, também associado a gênero, a sexualidade. Eu acho que vai ser bem Exa interessante. exatamente. Tá, beleza. Então eu vou começar aqui ó, a tratar um pouquinho a partir dos pontos. Então, sexualidade e autoestima, né? É, É interessante que eu acho que sexualidade e autoestima é obviamente que é algo inerente a todo ser humano, né? E a gente pode pensar numa pessoa que opta até por ser assexuada como uma pessoa que tem um outro lado, que eu poderia chamar assim, que tem um processo mais problemático, uma questão de compulsão sexual. Estou botando dois extremos, só como referencial de como a sexualidade pode ser variada. Você mesmo falou de sexualidade e gênero. A gente sabe hoje que o gênero tem um gênero binário, masculino e feminino, mas entre esses dois polos transitam inúmeras variedades e formas de estar e de se colocar no mundo, né? Exato. Então, eu gosto de começar citando Foucault, porque também é um pouco a minha base teórica, né? Que pega aí um pouco da filosofia, antropologia, né? E sociologia. Mas é claro que eu tenho que começar me apresentando, né? O meu nome é Edgar Felber, eu sou psicólogo clínico, também sou mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, onde eu me especializei na questão de gênero e sexualidade, onde este foi a minha fatia de interesse maior, né? O próprio Instituto visava muito isso, e, e é claro, a produção, teve uma produção proveniente deste mestrado, que foi um livro chamado Sexo Nu, que fala sobre bareback. Né? Esse bareback, na verdade, é uma expressão usada para sexo sem camisinha. Tá? Mas o livro é um pouco político, no sentido mais do gay masculino, mas pega, de forma geral, eu posso até mostrar na propaganda, mas já especificando, é bem específico para público masculino gay. Mas em termos de sexualidade, acho que vale a pena porque tem uma questão legal. Outra coisa que eu acho importante, como referencial, porque talvez eu vá abordar isso, eu tenho uma primeira formação que é teológica. Eu venho de uma linha teológica, não da Igreja Católica, mas da Igreja Protestante Luterana. Então, até para ter um embasamento, porque eu provavelmente vou passar por aí. E nesse sentido, e até utilizando Foucault mesmo, a sexualidade foi um termo criado, né? É, no início ali do auge da, da era do capitalismo e também o início ali da era da razão, a proliferação dos saberes pelas autoridades médicas. E Foucault vai falar assim, na verdade, que a sexualidade foi um dispositivo de segurança criado, né? Criado no sentido de ganhou um nome e começou a ser estudado e devassado. Para quê? Para que, na verdade, se produzisse saberes e com esses saberes, se pudesse controlar tanto o indivíduo político, porque vários indivíduos formam a população. Então, é uma técnica de governo, segundo Foucault, né? Um dispositivo de poder para o controle. E, nesse sentido, eu acho que é importante sempre, eu localizo isso, né? A sexualidade, ela, na verdade, ela tem que ser entendida dentro de um contexto maior.
dentro da nossa história, porque nós somos pessoas na clínica, mais do que nunca e mais do que em qualquer lugar, pessoas únicas, singulares. Então, ninguém vai ter uma sexualidade exatamente igual a outra pessoa. E depois, quando duas pessoas se encontram, tem ali uma negociação. Mas o que eu estou falando da história é que é importante que cada um se conheça e se reconheça em relação à sua sexualidade, aos traumas, às percepções, ao que foi assimilado na vida, como isso foi interpretado, quais os incômodos que isso causou, o que foi assimilado de referências religiosas ou não, por isso que eu falei da teologia, né? Porque a questão da religião passa muito pelo colocar o sexo e a sexualidade no lugar do pecado. Então, a gente tem que ter uma noção da nossa história enquanto pessoa e indivíduo, e o espaço da clínica é o espaço para isto, mas também a gente tem que ter um interesse maior por uma história da civilização aonde a gente está dentro, e aonde o indivíduo, mas principalmente o sujeito da clínica está envolvido, né? Então, na verdade, a sexualidade é um termo bem genérico e vai abarcar muita coisa, né? Ele vai abarcar o afeto, ou os afetos, o corpo, o gênero, o ato sexual, a genitália. Isso não são coisas idênticas e similares. A gente parece que está falando da mesma coisa, mas não é. Do prazer, do erotismo. O erotismo, leia-se, principalmente fantasias, que é algo que pouca gente explora hoje, né? No sentido de que isso é muito fechado para cada um. E às vezes até dentro de um relacionamento. É difícil saber qual é a erótica do outro. Geralmente a gente diz assim, uau, bateu a química foi boa. Mas, ok, é um pouco além disso, até porque posições sexuais, né? Tem gente que não se adequa a todas. Então, a gente está falando de uma forma geral, de novo, de um conhecer-se num relacionamento, aí já caindo um pouquinho para a questão da autoestima, é claro que se uma pessoa não se sente bem com o seu corpo, e autoestima é bem-estar consigo, né? Ter uma confiança em si e de si, de quem é você no mundo, e uma autoaceitação também em relação ao seu corpo, a quem você é, etc. Mas no ato sexual, o corpo vai ficar mais explícito. E se você tem, né, ou nós, qualquer um de nós, tem alguma questão com relação ao seu corpo que não lhe agrada, que tem vergonha, isso pode realmente acabar influenciando no ato sexual, na sexualidade como um todo. Inúmeros casos clínicos comprovam que algumas pessoas se submetem muito mais ao desejo do outro na sexualidade, no ato sexual. Por quê? Porque são pessoas que estão reprimidas, não estão empoderadas de si, não se conhecem e deixam que o outro comande, mas tem aí uma anulação desse outro, né? Que é muito complicada. Não sei se você quer aproveitar o caminho, Rodrigo, e já falar alguma coisa, talvez seja melhor assim. Eu acho bem legal, acho essa contextualização que você traz do Foucault interessantíssima. Na realidade, recentemente fui fazer o meu título de especialista, então já me apresentando. Meu nome é Rodrigo Torres, eu sou psicólogo e sexólogo aqui em Belo Horizonte. Comecei meus estudos em sexologia lá por 2005 e 2006 me formei em psicologia e a partir daí busquei me especializar no tema. Fui para Barcelona, na Espanha, fazer um master em sexologia clínica e saúde sexual na Universidade de Barcelona e na Faculdade de Medicina de lá. E aí volto para o Brasil com um viés para construindo minha clínica com a minha esposa, que é terapeuta de casal, construindo a nossa clínica com esse foco no tratamento das disfunções sexuais, masculinas, femininas, projetos de educação sexual e também nesse atendimento de casais em conflitos relacionais. Então, a gente montou a Sextima, sexologia clínica e terapia de casal, com esse viés de atender casais em conflitos, seja pela parte sexual ou por conflitos na relação. Comunicação, divórcio, essas coisas a gente é o nosso foco. Então,
eu recentemente fui tirar o meu título de especialista pela Sociedade Brasileira de Sexualidade e no congresso que teve agora em setembro, e a primeira questão da prova foi exatamente a questão sobre Foucault e sobre foi na realidade uma questão bem complexa e falando da biopolítica, falando desses conceitos do Foucault que você contextualizou aí muito bem, né? O Sexualidade 1, né? A história da Sexualidade 1 do Foucault. Né? E aí, assim, eu entendo a autoestima, eu trabalho, a gente percebe que não tem como dissociar a autoestima de sexualidade, a sexualidade está diretamente ligada a isso, e também não tem como dissociar do ser humano. Então, no atendimento da psicologia mesmo, você vê né, com frequência, é raro você encontrar um ser humano na clínica que tenha autoestima, ou que pelo menos saiba o que é autoestima. Né? Então, eu acho que é um conceito ainda muito divulgado, todo mundo fala, mas ninguém reflete nem a respeito do conceito. Né? Eu gosto muito, sou um apaixonado pelo português, então eu fico estudando um pouco as etimologias das palavras e a da autoestima é muito interessante porque a gente entende por estima, né? Você pode pegar a raiz da palavra e a gente entende por estima gostar de algo, né? Um animal de estimação é algo que você gosta muito, né? Um objeto de estimação, né? Ou seja, aquilo que você gosta muito. Mas tem gente dentro da própria psicologia que entende o conceito de estima também como estimativa, em termos quantitativos, o quanto você gosta de você, né? O quanto você se valoriza, o quanto você entende dos seus valores, dos valores do seu eu, né? Então, eu gosto, no meu consultório, eu gosto de misturar os dois conceitos, na realidade, um conceito qualitativo de estimação, né? Então, assim, o quanto eu gosto de mim mesmo, né? O quanto eu aprendi a olhar para mim e a gostar de quem eu sou, né? Mas para isso eu tenho que fazer essa reflexão primeiro, né? Quem eu sou, exatamente. Né? E também o conceito de o quanto eu gosto de mim mesmo, né? Assim, quanto, em termos quantitativos, qual é o valor, né, que eu tenho nessa sociedade e para mim, principalmente, né? Porque se é alto, é para mim, né? Qual é o valor que eu me dou? Então, nesse viés que eu começo a perceber que as pessoas nem essa reflexão fizeram. Então, eu acho que o começo de tudo é a gente incentivar que essas pessoas pensem quem elas são, né? E o que elas vêm fazendo, né? Como elas vêm construindo a caminhada, a jornada delas, e é olhando para essa jornada que elas vão construindo a própria autoestima. Na sexualidade isso está totalmente ligado, porque como você falou do corpo, como você falou da entrega, como você falou do erotismo, na realidade, não tem como você se erotizar, e principalmente, você falou muito bem da questão da religião, né, quanto a religião entra nessa história da sexualidade de uma forma controladora, na minha visão, né, para controle de natalidade, para controle da população como um todo, né. Certa vez um paciente me contou a história do confessionário, as cidades cresciam, né, e os padres não tinham mais condição de frequentar a casa de cada cidadão, então eles, como uma maneira de controle, eles criam um confessionário para que as pessoas fossem até lá contar da vida delas. Né? E da sexualidade, é o primeiro laboratório da clínica psicológica. Perfeito, né? Então, ali começa-se também a controlar essa sexualidade e através realmente de uma de punição, né, e de o que é certo e errado, e aí distancia-se da ciência, né, a medicina nesse aspecto está estudando outros vieses e de uma maneira bem mais científica, talvez, né, vem estudando isso de um jeito menos identificado, lá com Kinsey, né, lá com os manuais, e eu acho que aí também se cria esse conceito de sexualidade diferente do conceito de sexualidade do controle dos governos e das igrejas. Então, começa-se
Na realidade, já tinha gente fazendo isso antes, Kraft Ebing, tinha gente fazendo isso por volta de 1800, 1850, 1900. Vem Freud com o estudo da sexualidade dele, né? E que nós Exatamente. não podemos falar de sexualidade sem passar por ali, né? É um caminho muito importante, apesar de não ter nada a ver com o estudo da sexualidade médica, né? Ou a sexologia, na realidade, Sim. que não deixa de ser o estudo da sexualidade também. Então, são vieses diferentes do mesmo tema, né? Da Sim, psicologia, complementares, né? exato, da psicologia, da medicina, da psicanálise, das religiões. Então, eu acho que é interessante demais a gente perpassar por todos esses conceitos. Super bacana. E aí, aproveitando o gancho que a gente está falando de história da religião, eu acho que só para dar o exemplo, né, para ficar um pouco mais claro o que eu estava falando com isso, né? Porque assim, a Bíblia mesmo, né, como um livro sagrado e, digamos assim, que foi a base desta civilização, principalmente a ocidental, né, a cristã, a gente vive num momento muito delicado porque tem um retorno ao fundamentalismo, à leitura ao pé da letra, né, e um estudo realmente também mais bíblico, mais profundo, mais exegético, né, que é um esmiuçamento, digamos, esmiuçamento, né, da palavra, deixa a gente num outro aspecto, porque assim, a Bíblia efetivamente foi escrita por homens. É óbvio que tem uma inspiração divina a partir de uma vivência, de uma crença, de uma espiritualidade de um povo, né, que foi o hebreu, né, depois judaico, enfim. Mas aí, como exemplo, acho que tem dois exemplos importantes nesse sentido. Eu vou me ater mais a um, que é posterior à própria formulação da Bíblia, tá? Porque na Bíblia, na verdade, a Bíblia tem um objetivo, o sexo ali, ele tem um objetivo muito específico, que é a reprodução. Você vai encontrar dentro da Bíblia trechos que se a pessoa fizesse coito, o homem fizesse coito interrompido, Gênesis 38, ele era morto, porque ele estava jogando fora a semente da procriação. E assim por diante, quer dizer, o imperativo do sexo era se procriar e procriar, isso está bem presente, inclusive, hoje ainda na Igreja Católica, para a sobrevivência de um povo, o povo de Deus, né? Mas hoje, se a gente ficar na mesma lógica, como alguns querem manter, o nosso planeta estoura. Porque nós somos devoradores, nós somos cupins, nós não estamos mais no paraíso com poucas pessoas. A gente está numa superpopulação, né? E depois que a igreja se forma, né? Porque isso leva um tempo, entra Santo Agostinho, que todo mundo já ouviu falar. Santo Agostinho, para mim, é claro que ele tem o seu valor enquanto filósofo, enquanto teólogo, enquanto até pessoa, mas para mim ele é muito parecido, eu acho que vocês vão me entender, porque na verdade Santo Agostinho, ele era um pouco devasso, ele tinha um quê de compulsão sexual. Só que ele se converte. E nesta conversão, isso na clínica a gente percebe também, que quando alguém está num ponto e muda radicalmente, ele também fica mais radical nas suas colocações. Então, com Santo Agostinho, o pecado em relação ao sexo, na verdade, ele é reiterado muito forte. E todos nós, independente se somos protestantes, não católicos e ateus, nós temos, pelo menos, até a Reforma, 1.500 anos de Igreja Católica, vamos botar aí. Então, a gente tem essa herança de Santo Agostinho, que, sem tirar o valor de Santo Agostinho em vários aspectos, mas tem que lembrar de que ele era um homem que lutou contra a sua própria sexualidade, entendeu ela como um excesso, como um pecado. O problema foi exatamente trazer isso a público e para dentro da igreja como pecado também, porque antes o sexo não era uma questão tão pesada nesse sentido, né? Eu acho que era essa contextualização bíblica e histórica, mas ligada à religião, que eu queria trazer. E até porque
isso não está tá na base do nosso assunto, mas não é o nosso foco principal. Até porque isso dá tema para uma outra discussão, né? É lógico. Não, e eu acho importante a gente entender que a medicina também se baseia um pouco nesses conceitos, né? Então, Exato. nesse momento da história, a medicina tá se apoiando em conceitos da religião e a religião se apoiando em conceitos da medicina. E mais para frente é que elas vão se separando cada vez mais, para hoje a gente está talvez aí chegando perto de se aproximar de alguma forma, né? Assim, Exato. eu acho que nesse momento, peraí, vocês estão falando que sexo é para reprodução? Peraí, a gente também pode concordar com isso. Vamos pensar, vamos tendenciar os nossos estudos e trabalhos para isso, né? E quando você fala da Bíblia escrita por homens e coisas desse tipo, também a gente tem que parar para pensar nesse aspecto. A medicina também formada por homens, né? E do patriarcado. E o machismo, e por aí vai, é lógico. Então, e não tem como não falar de autoestima, ou falar de autoestima sem falar disso. Não tem como falar de autoestima sem falar de machismo, de patriarcado, da presença dos homens, e como o conhecimento, seja ele de onde for, era construído baseado em pensamentos masculinos, né? E conceitos desses pensamentos. Exatamente. Perfeito. Eu acho que isso é importante contextualizar. Agora, em relação à autoestima, que eu acho que é importante a gente pensar, né? Você traz aí o conceito das duas coisas, eu acho que muito bacana esse viés. E quando as pessoas, a gente pensa em corpo, né? Autoestima, eu gosto muito de separar autoestima corporal, né, influências, os impactos e tudo mais. Na realidade, eu não consigo entender como autoestima corporal. Eu separo isso em autoimagem e autoestima. Eu acho que existe a influência da autoimagem. A autoimagem é um dos pilares que constrói a autoestima, né? Mas eu acho que a autoestima ela é sustentada por pilares, né? Como você disse, né? Talvez do desempenho na sexualidade ou da conexão na sexualidade, mas existe uma autoestima profissional, né? A sua sensação de competência, existe uma autoestima familiar, né? Como você se posiciona no seu sistema familiar, né? Existe uma autoestima em todas as áreas da sua vida. Eu acho que você precisa entender quem é você em cada uma dessas áreas e assim você vai construir o seu conceito de autoestima. Mas quando a gente fala de autoestima corporal, eu separo. Eu acho que qual é a sua autoimagem, como você se vê. E eu acho que é importante a gente entender que como a gente se vê está muito baseado naquilo que a gente compra, naquilo que a gente consome, né? Então, que a gente é bombardeado por isso desde a primeira infância nas propagandas, nos desenhos infantis, que hoje, então, estão maiores do que eram na nossa época, né? Mas é basicamente isso. O que é bonito e o que é feio, né? O que é de um, o que é de outro, né? O que é do rico, o que é do pobre. E tudo isso vai sendo construído nessa primeira infância. Então, eu acho que a forma que você se vê, a sua autoimagem, ela pode ser muitas vezes distorcida, e a gente pode ir também para os extremos, né? Onde a gente tem anorexias nervosas e pessoas também, no outro lado, compulsivas por alimentação e num castigo da autoestima gigantesco, né? Num autoflagelo, vamos dizer assim, né? Uma autopunição, e que também está ligado a alguma questão, eu acho, lá na infância, alguma questão da oralidade né? Perfeito. E de uma criança ferida, de alguma forma, né? Uma criança ferida que tenta chamar a atenção se punindo, talvez, ou que foi condicionada a se punir, né? Então, eu acho que... né? Que vive na repetição. Exato. Porque a terapia exatamente traz essa possibilidade da pessoa pular fora da repetição, né? Pular fora do anel circular. Eu até gosto de usar, em vez de anel circular, a terapia propõe uma espiral. Para cima ou para baixo, para os lados, tanto faz, mas é um pulo para fora do círculo vicioso.
Sim. E essa é a proposição da terapia. É muito interessante, eu estava discutindo respeito de alguns casos com a minha esposa, a gente acaba fazendo estudo de caso clínico, né? Tomando um vinho e tomando um vinho no nosso dia do casal, né? A gente acaba caindo nesses viés, porque amamos a psicologia, então acaba que fica natural. Mas a gente estava discutindo e ela estava me dizendo uma coisa que é muito interessante. Não existe psicoterapia se não há mudança, né? Se não existe essa proposta de mudança. O paciente que vem até o consultório simplesmente para desabafar, ele não está fazendo terapia, né? Ele não está em terapia. Ou que Ele ele não vem está para o mergulhando, consultório né? ele vem para o consultório para buscar o seu acolhimento, apenas o seu acolhimento, ele não está em terapia. Ou a sua concordância, né, como se a sua opinião fosse mais importante do que a dele, ele não está em terapia. Então, e aí você vê que essas pessoas realmente elas não aprenderam a olhar para si, elas buscam no outro, porque elas não têm essa consciência de quem elas são. Perfeito, perfeito. Eu acho que Muito esse é bem um colocado. caminho da autoimagem, sabe? Da autoestima. Essa é uma forma que eu enxergo assim, esses dois conceitos se entrelaçando. Eu achei que ótimo que você tenha trazido esse aspecto mais separado, mas que na verdade se trança, né? Sim. E é fantástico. E aí, até aproveitando, já que você até citou aí, né, do trabalho em conjunto com a sua esposa, parabéns, porque isso a gente sabe que é muito bom, né? Eu também tenho essa troca, né? Então, é muito enriquecedor isso, né? E até isso, eu acho que talvez até você possa falar mais, mas eu vivencio muito que, na verdade, aí voltando de novo, né, para o ponto que a gente está falando, sexualidade e autoestima, a maioria das pessoas, às vezes, nem se questiona que, ok, vamos pensar num casal heterossexual, mas há diferenças corporais, emocionais, relacionais e de forma de se colocar no mundo, até por causa disso que a gente vinha falando da cultura, que, primeiro, nós temos corpos diferentes. Nós sentimos prazer de forma diferente. O homem sente o principal zona erógena, a gente pode dizer, é a cabeça do pênis, né? Enquanto a mulher, o clitóris. É claro que a gente pode erotificar, né? Assim, outras áreas, isso não é problema nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitos homens, nas relações heterossexuais, eu percebo isso aqui, na verdade, acham que a penetração é o suficiente. Sim, E sim. quantas mulheres nunca tiveram um orgasmo porque ficam ali também não entendendo, mal se masturbaram, porque eu acho que a masturbação para os homens é um processo gostoso e que bom que eu acho que é aprender com o seu corpo também, mas a repressão machista, de novo, entra essa questão que ainda é muito presente, meio que, obviamente, a gente não está falando de uma incentivação, mas as mulheres às vezes nem passam pela questão da masturbação, vão para um relacionamento e aí fica uma coisa meio, sabe, o homem não conhece o corpo da mulher, é um assunto complicado, são duas pessoas estranhas a princípio. Para a mulher talvez seja mais fácil, em alguns momentos, até fingir um orgasmo. Para o homem isso já é mais difícil, porque tem que ter uma ereção, né? Uhum. Então, assim, tem alguns complicadores aí de desconhecimento de homens em relação a mulheres, né? Nossa, essa Então, discussão, Edgar, essa discussão é uma discussão que eu acho que aí realmente também é outra que a gente pode fazer uma live inteira para isso, porque eu entendo a sexualidade dessa forma, no sentido de que, primeiro, existe essa ideia, aí depois você vai me dar uma aula disso, sobre esse conceito, vou dizer, não científico, para ser polido na minha fala, de ideologia de gênero.
porque essa diferenciação entre homens e mulheres, e que barará, e sexo biológico, papapá, isso para mim é tudo conta da carochinha, conceito religioso, na realidade político/religioso, né? Já que a gente está num estado que não é laico, né? Então, para começo de conversa. E aí, isso para mim é um conceito criado, não um conceito científico, não existe esse termo dentro da ciência, dentro da sexologia, não existe ideologia de gênero, nem da psicologia, né? Ideologia, gênero, a gente não fala em ideologia, mas essas diferenciações entre homens e mulheres, eu acho que a única que existe, na realidade, ela é fisiológica, ela é corporal mesmo, né? O homem é diferente da mulher, sim, mas ele não tem diferença nos direitos, né? Eu acho muito bacana que existe uma carta da World Association of Sexology, na WOS, a Carta dos Direitos Sexuais. E ali são os direitos sexuais de homens e mulheres, binários, não binários, trans, hétero, homo, bi. Sem todas essas cercas, né? Sem essas caixas. Exato, exato. Então, quando a gente fala, tem um avião passando aqui, eu não sei se pode atrapalhar um pouco na gravação, mas é porque eu estou perto do aeroporto. Mas quando a gente fala de sexo genitalizado, a gente vai sempre remeter à pornografia. Então, você falou das zonas erógenas, né? Masculinas e femininas. Essa ideia de que a maior zona erógena é verdade por conta das terminações nervosas, né? Nós temos que saber, na glande do pênis a gente tem cerca de 4 a 6 mil terminações nervosas, e no clitóris, numa área bem menor, a gente tem o dobro. Na realidade, a gente tem cerca de 3 mil terminações nervosas a mais que na glande do pênis. Então, e saber... Boa, essa informação eu não tinha. É bom estar aprendendo junto. E numa área menor, né? Então, quer dizer... E é muito interessante, o estudo do clitóris, o estudo da sexualidade feminina é muito recente dentro da medicina. Como já falamos, a medicina machista, né? Ela veio estudando a sexualidade masculina de um jeito muito interessante. Nós temos 20 anos de Viagra, né? Nós temos próteses penianas, nós não temos mais homem que tem dificuldade em fazer sexo até o final da vida dele, praticamente. Mas, em relação às mulheres, nós não sabemos nada. Nós estamos engatinhando. Para você ter uma ideia, o conceito de resposta sexual humana era tido como igual para homens e mulheres até 2005. Tá? Isso é muito recente, a separação entre resposta sexual masculina e resposta sexual feminina. Então, a gente está engatinhando. E em relação ao estudo do clitóris, né, o clitóris é o único órgão do corpo humano feito único e exclusivamente para o prazer. Né? Se a gente parar para pensar, o clitóris não tem outra função. Tá? É verdade, bem colocado. Todos os outros órgãos, todas as outras zonas erógenas têm uma dupla função. Né? O clitóris não. E ainda assim, e é muito interessante, porque na diferenciação sexual, quando tem lá a cromossomo XX ou XY, nessa fase da diferenciação, onde o clitóris, na realidade, é um pênis que encolhe, vamos dizer assim, que entra para dentro do corpo da mulher, se a mulher tivesse muitas terminações nervosas no canal vaginal, ela morreria de dor na hora do parto. Então, essas terminações nervosas que estariam ali no canal vaginal, elas passam para o clitóris dessa forma, né? Lógico que não é assim, mas é a mágica da biologia, né? Que vem disso. Então, que vem dessa diferenciação sexual e vem... o clitóris tem essa função maior aí, que é única e exclusiva de proporcionar prazer. Ou seja, além delas darem a vida, além delas serem cíclicas, além delas terem útero, além delas terem os orgasmos múltiplos invejados pelo Caetano Veloso, elas também têm um órgão só para o prazer. Isso eu acho que é maravilhoso a gente parar para pensar, e eu não consegui entender como é que os homens ainda não entenderam isso. É realmente uma pergunta que eu também me faço. Mas eu acho que é muito por conta dos mitos e tabus da sexualidade, né? Então, toda essa história que você contextualizou, todo esse controle, toda essa ideia dos governos e tudo mais, eu acho, e da medicina machista também, eu acho que acaba
colocando a sociedade nesse lugar onde está, onde sexo não é, né, não é ensinado. Então, a gente estava falando da genitalização da sexualidade, né? Isso vem da pornografia, e a pornografia ela é construída por homens, né, por homens e para homens, né? Então, Sim, a história verdade. do pornô e tal, e eu gosto também de mostrar algumas coisas em relação ao orgasmo da mulher, né? Então, essa ideia de que o homem é quem faz a mulher gozar, né? É quem faz a mulher chegar ao orgasmo. Isso é outro mito gigantesco da sexualidade, né? Como porque eu acho que tem uma história muito clara que eu acho que coincide um pouco com a pílula anticoncepcional e revolta feminista, Simone de Beauvoir e tal, mas na realidade, em 1960, eu acho que as mulheres tomam essa consciência de que elas têm direito ao prazer, né? E Tem começam a lutar por controle isso. sobre o seu corpo, né? Controle sobre o Basicamente. corpo, exato. E sobre sua identidade, né? De alguma forma. Exato. E acho que aí elas começam a exigir um pouco mais desses homens, né? Opa, espera aí que você, né, você precisa me dar prazer. E esses homens passam a associar que são eles que proporcionam orgasmo para as mulheres a partir dessa exigência delas para o prazer. Ah, então sou eu que, se eu não ejacular precocemente, se eu mantiver minha ereção por muito tempo, eu conseguirei levar a minha mulher ao prazer máximo, que é o orgasmo. Logo, sou eu que faço ela gozar. E é um Aham. mito gigantesco da sexualidade. E aí, esses mitos e tabus, eu acho que eles vão ser perpetuados exatamente pela não fala, né? Porque a gente não tem esse lugar de fala da sexualidade nas escolas e tudo mais. Então, continuamos aprendendo, continuamos nos educando sobre sexualidade na rua, fazendo, né? Ou pela pornografia. Né? Uhum. Muito bem colocado, Rodrigo. Eu acho super bacana isso que você está colocando. Concordo plenamente. De novo, complementar, porque essa coisa da terminação nervosa do clitóris era uma informação que eu não tinha. Super bacana. E eu até tinha pensado acho que é Rose Braidot, se não me engano. Ela, na verdade, não vai falar do clitóris, mas ela vai falar do ânus, quanto o orifício mais erógeno e mais democrático, que todo mundo tem um, entendeu? Que eu acho ótimo essa colocação, né? Legal. Esse é E o mais assim, democrático, né? porque o ânus não tem sexo, né? Verdade, Então ele é verdade. democrático nesse sentido. Eu acho que É, aí os homens levam uma certa vantagem pela próstata, né? Porque ele é o caminho da até a próstata, né? Então, é nesse aspecto, verdade. eles ganham um pouco. Nós ganhamos. Quem se permite, né? Eu fico Claro. super feliz quando, por exemplo, pacientes ou casos que eu pego e que tem ali pessoas com 50, 60 anos que têm uma relação heterossexual a vida toda, talvez já estão no segundo, terceiro casamento, e que agora estão abrindo as portas, não no sentido de se tornarem gays, mas de se possibilitar a experiência homoerótica junto com a esposa, né? Porque essa parceria eu acho super interessante. No final das contas, o que eu estou dizendo também eu acho legal que os próprios arquétipos eróticos da sexualidade eles estão sendo retomados, porque a gente teve um grande baque com a questão do HIV/AIDS, que de 80 a 1995, antes do HIV se tornar crônico, né? Foi realmente um choque muito grande, né? Isso mexeu com todos os coletivos. O gay foi o mais afetado, por causa da questão do câncer gay inicial, mas isso não tem um culpado na história. Nós somos os atores e atrizes da nossa história, né? Não tem uma conspiração, né? Porque essas teorias de conspiração são absurdas. É claro que talvez tenha essa questão, nós somos animais também, né? E às vezes a gente esquece disso. A gente está dentro do reino animal. E a gente mantém instintos. E o sexual, como dizia Freud, é um instinto de vida porque ele visa a procriação também. Mas é muito mais do que isso, né? A gente está falando que a procriação hoje ela é opcional, né? Sim. E o prazer
ele pode ser muito mais explorado e a sexualidade pode ser muito mais plástica. E quem se permite ou não dar um passo em direção ao desconhecido, à diferença de prazer, é exatamente uma pessoa que está de bem consigo, que não tem medo. Aí, falando de autoestima de forma geral, e eu bato palmas, entendeu? Para alguém que, na minha visão, teria muito mais dificuldades, alguém depois dos 50, de se permitir, não que ele vá se tornar homossexual, mas se permitir fluir. Porque Freud mesmo dizia que, a princípio, nós, originalmente, nascemos todos bissexuais, né? Exato. Que somos um pouco conduzidos para uma... Até porque a gente tem uma matriz heterossexual, que até o Freud, e essa é uma das minhas críticas à psicanálise, eu adoro a psicanálise, mas tem a minha crítica, o conceito de Édipo, porque o conceito de Édipo é uma reprodução dessa linha da heteronormatividade, né? Concordo plenamente. Concordo plenamente e acho que é importante a gente entender também esse conceito de pulsão sexual do Freud, que eu acho que aí nas traduções todas, né, em todas as dificuldades que a gente teve em entender todos os conceitos da psicanálise, e acho que continuamos tendo dificuldades em entender esses conceitos do jeito que ele quis criar, porque, na realidade, até tem um filme maravilhoso sobre a história dele com Jung, Um Método Perigoso, não sei se você já assistiu, é muito bom, vale muito a pena. E ali você vê claramente a tentativa do Freud de cientificizar os seus conceitos, colocar dentro de uma normativa científica, né? Porque senão a psicologia e a psicanálise não teriam a credibilidade que tem hoje. Claro, era o apogeu ali do iluminismo, né? Dessa descoberta. E aí temos aí também, então, uma sociedade extremamente preconceituosa, machista, uma medicina também bem em desenvolvimento e tal. E acho que essa ideia de pulsão sexual, falei disso hoje no consultório, tem a ver com a libido. Na realidade, na minha visão, a libido, ela é a energia que move o ser humano, né? Ela é aquilo que faz a gente acordar todos os dias, levantar da cama todos os dias. E, na minha visão, ela está muito ligada à testosterona, que é o hormônio do fazer. Por isso as mulheres têm testosterona e por isso a testosterona está ligada à libido. Então, eu acho que é por isso que está tudo conectado. E que também está ligado ao desejo sexual e à excitação. Assim, é muito difícil entender esses conceitos, mas eu vou criando essas construções mentais separadas exatamente para eu poder formular o meu conceito a respeito disso tudo. E eu entendo a libido como a transformação, a libido sexual, né, como a transformação de um desejo psicológico em algo físico. Então, eu entendo que libido é essa transformação. Mas a libido freudiana, ela está ligada ao fazer, ela está ligada à prática, ao executar, ao homem já agricultor, coletor, né, ao homem já que não consegue estar na idade da pedra e não fazer um desenho para passar o tempo, ou que não consegue ficar parado, né? Então, o Freud vem com esse conceito da sexualidade, por isso que a sexologia ela não consegue muito conectar com a psicanálise, não. A sexologia médica, a sexologia que eu estudo, o tratamento das disfunções sexuais, se consegue ver muita coisa da psicanálise ali, mas a psicanálise ela é pouquíssimo resolutiva nessas questões. Porque o paciente que chega com uma disfunção erétil, com uma ejaculação precoce, ele não quer saber por quê. Ele quer ter função sexual. Ele quer transformar a disfunção em uma função. Então, saber que aquilo acontece, porque a criança dele aconteceu isso ou aquilo, tá, beleza, ele vai falar, beleza, Rodrigo, muito obrigado, mas como é que eu paro de gozar rápido? Né? E aí, a gente precisa entender que Freud explica, mas não resolve. Né? Claro. Mas não, na minha área, ele não traz essa funcionalidade para a sexualidade, que é o que a gente quer ter, né? Hoje, em termos sexuais. Sim, é verdade. A gente está falando também de uma conjugação que é difícil, né? Se a gente pensar na medicina,
a medicina é muito técnica, ela é mais objetiva, ela é mais palpável. Já a psicologia e a própria psicanálise, a base é metafísica, é a coisa das emoções, daquilo que não é palpável, né, daquilo que é estranho, né? A gente mesmo, quando nasce, a gente só se torna alguém porque tem pessoas estranhas. Primeiro, os pais. São esquisitos, são estranhos para viver. Depois se tornam familiares, e assim, depois na escola e sociedade, né? Esse é onde a gente se faz, a partir do estranho, né? E só para essa coisa ficar do físico, do que é mais palpável, do que é mais realmente inteligível, né? Daquilo que às vezes é realmente muito bagunçado, porque esse metafísico às vezes realmente é pouco palpável e pouco resolutivo, e acho que por isso que a gente tem que realmente costurar volta e meia algumas coisas. Você falou da testosterona em relação à libido, brilhante. E aí eu volto a falar, né? Mesmo isso, a coisa da singularidade de cada pessoa, né? De cada ser humano, nunca vai ser igual. Isso também vai dizer a mesma. Isso também se refere à sexualidade, porque algumas pessoas vão estar mais sexuadas, vão ser mais sexuadas, talvez por hormônios mais alto, um nível mais de testosterona mais alto, que vai ser definido, mas também, às vezes, por uma questão de incitação, do que foi assimilado, de momentos que foram vividos, os próprios traumas, às vezes, podem causar essas reprises, que não necessariamente são saudáveis. Uma compulsão sexual não é saudável, porque ali não tem uma escolha, né? O indivíduo não está escolhendo, a compulsão o escolhe. Exato. Né? Então, assim, tem uma questão, de novo, da autenticidade, que voltamos à questão da autoestima, né? Que a gente sabe que é muito difícil, né? E quanto mais primário, quanto mais bebê, essas coisas que você falou antes também da pele, da amamentação, né? Porque isso tudo está conectado ao nosso ser, né? Quanto mais antigos os traumas, mais difíceis de realinhá-los ou tentar um caminho diferente, porque eles estão na nossa pré-história, né? Mesmo usando PNL, às vezes é difícil alcançar, né? Lembranças para repensar isso, né? Abusos sexuais, infantis, aquele tipo de coisa também. Mas voltando, então, assim, a gente sempre falou, né? Isso brilhantemente colocou também que a gente conhece muito pouco do mundo feminino na questão da sexualidade, e é fato, né? De novo, porque tem uma sociedade machista. A própria pornografia, ela é extremamente patriarcal e machista. Hoje isso começa a mudar um pouquinho, porque nós temos mulheres atrás das câmeras também, né? Quando elas não reproduzem o modelo masculino, né? Isso também, a gente tem que pensar que tem que ser uma mulher empoderada e que está vendo outro caminho, o caminho mais do feminino, né? Porque uma repetição a gente está cheio. Né? Não, e é muito interessante porque quando você fala de sexualidade feminina, você falou aquela história da masturbação, né, que o homem é autorizado, na realidade o homem não é autorizado, ele é incentivado, né, a se masturbar. E a mulher ela é incentivada a não se tocar, a não se conhecer, porque é todo um medo familiar de que ela engravide. Né? Na realidade, o medo, no fundo, é esse. Mas, na realidade, é um exercício de controle, né? Dos pais. Né? Não deixa de ser. E eu acho que é importante a gente entender que nessa primeira infância existe uma repressão sexual em relação à menina. Né? Então, assim, o menino, ele pega no pinto, ele mexe, enquanto ele está vendo desenho, vendo televisão, o pinto endurece, o pinto amolece. Se o pinto endurece na frente de alguém, olha aí, esse aí é pintudo, esse aí é isso, esse aí é comedor, esse aí é tal, esse vai ser assim, esse vai ser assado. E a menina, tira a mão daí, é sujo, não pode. Né? Olha, a menina, às vezes, se esfregando na cadeirinha da escola, chama a mãe para uma reunião, vamos falar disso aqui, porque a sua filha está com problema sexual e está com problema disso, vamos levar ela no médico, no pediatra, para ver se não tem nada, e pergunta, não tem nenhum adulto na família que está gerando um abuso, e na realidade aquela menina está simplesmente se provocando um pouquinho de prazer, nada sexual,
Exatamente, nada nada sexual. erotizado, não é masturbação aquilo, é simplesmente prazer, É né? se Porque não tem descobrir. o erotismo, né? Não existe um erotismo. Exatamente. Né? Ela está, na realidade, se descobrindo os prazeres no próprio corpo. Né? Eu brinco que esse prazer que ela sente é um prazer que você tem em arrancar um pelo algumas vezes, em espremer uma espinha algumas vezes, né? Que dá aquela sensação de prazer, nossa, consegui arrancar aquele cabelo, consegui fazer aquilo que estava me incomodando, né? Tomar um banho, às vezes dá aquela sensação, comer uma comida depois que você está, né, num dia cansado e tal, dá aquela sensação de prazer, de bem-estar, uma inundação de dopamina, né? E acho que é aí que a gente percebe isso. Então, essa ideia da sexualidade repressora para as mulheres, e aí quando você falou da pornografia, é muito interessante, tem surgido sim, mas tem surgido, na minha visão, uma pornografia ainda baseada na sexualidade masculina e na cabeça do homem. Né? O que agrada aos homens. Quando a gente fala do fingir o orgasmo, na minha visão, não tem nada mais machista que isso. Né? Porque o homem não pode ser desagradado. Ele não pode terminar o sexo decepcionado. Né? Então, ela precisa gozar para não desagradar o parceiro. Isso, quem fala isso, Regina Navarro Lins, que eu respeito muito, psicanalista carioca, Verdade. e ela tem muito desse conceito. Né? O orgasmo como presente para o parceiro, o fingimento do orgasmo como presente para o parceiro não ficar decepcionado. Né? Então, ele não pode sair frustrado. Ou aquele homem que ejacula precocemente e comete um negging, né? Comete, você é tão gostosa que eu não consegui me controlar. Né? Então, isso você vê que aí existe uma culpabilização da mulher, né, por um descontrole do homem, né, ou por uma Uma inversão incompetência. de valores. Exato. Então, quando da pornografia, a gente também vai falar, a gente também vai perceber isso. Tem um viés da pornografia que eu tenho feito parte de alguma forma e até divulgado, que é uma pornografia que não é uma pornografia. São casais normais que se expõem num site bem específico e que ganham dinheiro com isso, mas não é uma produção de Hollywood. Então, assim, é uma coisa que você tem a garantia de que aquilo é amador e logo o pessoal chama make love not porn. Então, eles falam do fazer amor e não pornô. Nós vamos ter que falar de pornô com todo mundo. Pornô é uma coisa que está aí na nossa sociedade, mas essa pornografia fabricada, extrema, produzida de um jeito ruim, eu acho de um jeito machista, eu acho delicado e perigoso. A gente sempre tem que estar no estado de vigília e atenção em relação a isso, né? Porque mesmo a gente se cercando, a gente realmente estudando, a gente, você falou antes da língua portuguesa, né? Achei super interessante você trazer isso, porque às vezes eu acho que a gente tem, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas a gente às vezes tem limitações na língua, porque elas estão carregadas de conceitos que, na verdade, para um podem funcionar muito bem, mas para outros serem totalmente o oposto, detonantes. Né? É difícil ser claro. Né? Acho que talvez a gente até esteja vivendo num momento onde uma palavra pode ser usada para o lado mais conservador quanto para o lado mais liberal. Isso é confuso até para a própria clínica, às vezes. Né? Pois é, e eu acho que entra uma questão de opinião. Edgar, sua imagem travou para mim. Henrique, você está nos ouvindo? Sim, tô aqui. A imagem dele travou para você ou não? Eu tô vendo você ele. Quer... Eu tô me vendo e tô te vendo. Não, então tá. Travou só para mim. Bom, vou continuar então com a imagem assim do jeito que tá, beleza. Não, mas vamos tentar consertar, peraí. Vamos ver se volta aí. Não sei se tem jeito, Voltou, não? mas... Não, continua. Seu rosto parou quando você começou a falar lá atrás. Tá. Mas tudo bem, não, para mim tá tudo certo, não tem muito problema. Mas Continuar assim, então.
Pode continuar assim, Henrique? Pode, assim, talvez seja ruim para você, né? Se você quiser Não, que o Edgar tente desligar a câmera e ligar de novo, para ver se você melhora Acho para ele. funciona, você eu quer, faço isso. pode Aí tentar aí. você nos reconecta, Henrique, então, de novo, né? Não, acho que é só a câmera, só você desligar a câmera aí embaixo, Ah, tá. Peraí. Beleza. não precisa sair da sala, não. Vou tentar fazer isso aqui, já fiz. Vou tentar voltar. Perfeito, ótimo, ótimo, Voltou? perfeito, Perfeito. voltou. Joia. Então, voltando, nessa questão do certo e errado, né, daquilo que você contextualizou aí, de bom e ruim, né, o que é adequado para um ou, né, consternante para o outro, eu acho que isso entra muito uma questão de opinião e de valores. E eu acho que é exatamente quando a gente não está construindo valores mais honestos sobre sexualidade. Então, você Uhum. falou da parte da psicologia e a gente precisa falar um pouco sobre as atitudes que influenciam numa sexualidade saudável além do ato sexual. E eu acho que você falou da questão da psicologia metafísica e das emoções, né? Eu acho que é por aí também. A gente precisa entender sexualidade como sendo um aspecto de viés emocional, afetivo, enquanto a gente está extremamente genitalizado pela pornografia, onde não tem nada, não tem foco em sensações, não tem valorização do outro, né? Pelo contrário, tem uma diminuição, tem relação de poder para caramba, né? Tem perpetuação, Objetificação. objetificação do corpo, né? E da identidade do outro. Né? Então, assim, eu não consigo entender se a pornografia atual como saudável. Na realidade, a pornografia produzida por homens. E a produzida por mulheres, eu acho que ainda está engatinhando, porque elas ainda se baseia nessa sexualidade genitalizada, sabe? Ela conta uma história maior, ela alcança as mulheres pelo enredo, mas eu acho que a gente ainda perpetua os conceitos de uma sexualidade não afetiva, não emocional, não baseada na química que você disse também, não baseada. E eu vejo mulheres muito pobres intelectualmente em termos de sexualidade, então mulheres que não conhecem os seus pensamentos. Quando eu pergunto no meu consultório para uma mulher, você sabe o que te excita? Quais pensamentos te excitam? Quando ela me responde sim, eu sei, eu comemoro. Eu comemoro porque eu falo, putz, mais uma, sabe? Mas é raro. Concordo. Eu também comemoro. Tamo junto, literalmente. E é interessante que se você fizer a mesma pergunta para os homens, eles vão dizer sim, eu sei, vídeos eróticos. Uhum. Ou seja, eles não sabem, porque eles estão dependentes de uma imagem para se excitarem. Eles nem refletem a respeito de qual imagem os excita. E a Mas relação de poder que a pornografia coloca o homem, né? Sempre como o abusador, quase, né? o abusador, mas ao mesmo tempo o responsável pelo desenrolar da cena, né? É o popstar, né? E isso tem um peso, Mainstream. isso tem um peso para o homem também, né? Não, gigantesco. Eu chamo o machismo, Edgar, de câncer social. Na minha Uhum. visão, o machismo é um Boa. câncer social, porque ele ataca homens e mulheres. A ideia de que o homem tem que estar sempre pronto quando ele quer ou quando ela quer é machista. A ideia Exato. de que o homem tem que ejacular no final é machista, porque Concordo. vem tudo da pornografia. A ideia de que o sexo é um pênis dentro da vagina fazendo movimentos de vai e vem é machista. Exatamente. E essa ideia ela vai sendo perpetuada por esse tipo de vídeo. Né? E o prazer da mulher ali não é levado em consideração. Ele é banalizado. Então, esses homens não sabem o que os excita, não sabem dar prazer para a mulher, né? E acabam atuando de um jeito que o filme que é produzido
Ensinou. Eu brinco que é como se a gente estivesse sendo educado pela novela da Globo. Basicamente isso. É uma coisa produzida, corta, peraí, continuista, põe aqui, amanhã a gente continua, tal, não sei o quê. Tem um diretor de fotografia, tem alguém que pensou em tudo, e esse alguém é homem. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente está perpetuando muito dessa dificuldade de conectar a autoestima com a sexualidade, porque quando a gente entender que emoção está envolvida, que afeto está envolvido, cara, as pessoas vão falar, nossa, eu fazia sexo e não sabia o que era. E aí elas vão ganhar mais autoestima, porque elas vão aprender a acessar isso na hora do sexo. Não, com certeza, muito bem colocado, bem legal. Eu acabei lembrando de uma situação, e eu não me importo, porque eu acho que todos nós somos atravessados pela questão da sexualidade, e alguns mais do que outros, e alguns querem estar investigando, né? Sempre estão incomodados. Eu acho que o nosso papel é semelhante nisso, mesmo que você tenha uma relação heterossexual e eu uma homossexual ou homoafetiva, né? Eu tenho um companheiro, a gente está fazendo 20 anos. Então, é uma caminhada, né? De se conhecer, né? E eu questiono, por exemplo, na questão do ato sexual, porque eu vou voltar para a autoestima, mas é muito curioso que no ato sexual, na pornografia, isso acontece muito mais. Mas, assim, nos atos sexuais, de forma geral, há a expressão pouco verbal. A verbalização, sabe, ela é muito tímida. E claro que isso está, de novo, ancorado digamos, a um certo pudor, a uma certa vergonha, a uma enorme repressão, principalmente para as mulheres falar, e vai ser muito mais delicado, porque a joga naquele lugar machista de sempre, né? O homem até pode falar, mas ele vai acabar falando, repetindo o clichê novelístico da pornografia. Ah, minha putinha, etc. Tal. Desculpa eu falar desse jeito, mas eu acho que a gente tem que ser claro, né? Nessas colocações. Você está correto. Então, assim, mas o que eu estava querendo falar, e voltando para a autoestima, é que é óbvio que os atravessamentos, as dificuldades que a gente tem em relação à nossa própria sexualidade e os nossos incômodos, a gente geralmente tem dois caminhos. Ou a gente se acomoda e se anula, ou a gente vai atrás para tentar entender e descobrir e desbloquear alguma coisa que me parece que não está certa. E aí, quando eu ia para citar um exemplo meu, que eu tive a minha primeira relação sexual em torno dos 19 anos. E começou com uma mulher. E eu achei estranho, porque parecia que eu estava desconectado do momento. Mas com 20 anos, o seu pênis está duro, você goza, você acha que está tudo ok. E a outra pessoa, a princípio, nem está interpretando. Mas o meu incômodo. E nesse sentido, eu transitei, pensei assim, bom, deixa eu dar uma investigada, assim, então eu não tenho uma questão homossexual. Se o meu desejo não está mais voltado para a questão do masculino. Quando eu tive minha primeira experiência homoafetiva, o sexo, de fato, daí até com penetração, nem foi com penetração, mas o sexo, a pele de homem, infelizmente nada havia mudado. Eu continuava desconectado. E aí eu descobri que, na verdade, a minha sexualidade estava prejudicada, mas por causa da minha autoestima prejudicada. E aí eu estou falando no geral de novo. Que eu mesmo tinha me punido, então eu estava desconectado. Isso levou um tempo de terapia para eu poder entender isso e para eu poder fazer certos exercícios para eu poder me descobrir e florear um pouquinho para que eu pudesse florescer sexualmente e me sentir bem no sexo. Eu acho que os exemplos pessoais são bons, eu não me usurpo, não tiro eles, sabe? Acho que eles frustrar. Eventualmente. Os dois. Eu também concordo com isso e também acho super importante. Eu acho que nada mais autêntico do que a gente dizer de nós mesmos. Somos seres humanos antes de sermos psicólogos. Gosto muito
Gosto muito do Jung naquela frase bela dele, né? Domine todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, isso para mim é perfeito. Então, concordo plenamente e nessa busca por essa autoestima para que a sexualidade aconteça e flua de forma saudável, a gente só vai encontrar com autoconhecimento. E quando você fala dos clichês da verbalização, na minha visão, isso é um dos entraves de qualquer relacionamento. Aí não existe heteronormatividade. De qualquer relacionamento, chama-se comunicação. As pessoas não sabem se comunicar. Edgar, as pessoas estudam curvas de níveis, funções logarítmicas, mas elas não estudam relacionamento, comunicação e não estudam sexualidade na escola. Coisas que elas vão fazer para o resto da vida. Mas a gente é obrigado a decorar a raiz quadrada de um número que eu nunca mais lembrei. Então, assim, infelizmente... Idem. Pois é. E aí eu acho que vale aquela frase do Einstein de que estão tentando ensinar peixes a subirem em árvore, né? Ou seja, estão tentando padronizar um sistema de ensino adoecido nesse aspecto. E eu acho que essa história da comunicação, eu entro muito, trabalho muito a comunicação sexual. As pessoas não sabem falar sobre sexo, nem com os amigos, nem numa roda de boteco, nem com a família, nem com os parceiros. Quer dizer, as pessoas não sabem falar sobre sexo, fora do ato sexual e nem no ato sexual. Então, tudo é palavrão. Primeiro, que essa ideia de palavrão, né, eu acho que é outra coisa. Você tem o mesmo conceito para vagina, pepeca, perereca ou buceta. É a mesma imagem, é o mesmo símbolo, e aí você deve lembrar das primeiras aulas de psicologia, símbolo, né? Arquétipos, palavras, símbolos, né? Significados, significantes. Significante, exatamente. Né? E aí tem o mesmo símbolo por trás de todas essas palavras, mas eu não posso falar porque ofende. Até porque eu posso ser, de novo, se eu tenho uma baixa autoestima, eu não vou me arriscar, porque como eu vou ser julgado, né? Exato. E eu não vou me arriscar, logo o outro também não se arrisca, logo eu não sei Ninguém o que o outro petisca. pensa. Exato. E aí eu não sei o que o outro pensa, eu não sei o que o outro sente. Se eu pergunto o que ele pensa, o que ele sente, ele se perde, porque ele não está acostumado a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. Então, é muito desconexo essa ideia de fazer sexo. Eu falo aqui no consultório. As pessoas têm intimidade para transar sem camisinha, para trocar todos os seus fluidos, para se entregar num momento de orgasmo, que é um momento completamente... os franceses vão chamar de pequena morte, né? Petit mort. Então, quer dizer que um momento em que você morre um pouquinho ali, que você dá uma desconectada. Você tem intimidade para entregar isso para outra pessoa, mas você não tem intimidade para falar com ela. Você não tem intimidade para pedir para ela fazer o que você gosta ou para fazer. É totalmente paradoxal, né? Né? Aí vem as incoerências e a dualidade humana. Né? Exatamente. Então, eu acho que a comunicação sexual vai também trazer ou dizer dessa autoestima. É preciso que eu goste de quem eu sou, voltando lá no conceito no início, goste de quem eu sou, me conheça e saiba quem eu sou, para eu poder te dizer, olha, eu posso falar assim com você? Durante o sexo, você gosta que fale? Se eu falar, te incomoda? Fala comigo, o que você está sentindo? Me conta, mesmo que seja depois do sexo, nossa, aquele momento ali eu percebi isso, o que você sentiu? Né? Porque aí a pessoa começa a aprender a partir dessa troca comunicacional também. Por isso que, de alguma forma, a clínica até é um lugar político também, né? Porque a gente está desconstruindo de novo, séculos de patriarcado,
a gente poderia ter tido matriarcado, mas isso não aconteceu, mas mesmo tendo matriarcado, a gente não sabe aonde nós estaríamos, porque a gente não tem esse referencial, então não posso dizer que é melhor ou pior, né? Mas eu acho que isto é o lugar da terapia, o lugar da clínica, é o lugar de tirar a roupa, de um desnudamento, de uma entrega, e para isso tem que ter confiança, mas tem que se jogar. É um salto de fé para si mesmo. Eu gosto de usar isso, porque assim, como você falou antes, se a pessoa vem para terapia, mas realmente não quer profundidade, ela vai realmente boiar no raso, isso vai ser curto e não vai resolver nada no final das contas, né? Porque a gente sabe que o processo terapêutico é um processo, às vezes chato, às vezes longo, mais do que, né, as pessoas gostariam, mas é um processo. Às vezes onde a gente está repaginando ou desconstruindo anos de fixações que foram mal colocadas. Fixações eróticas, por exemplo, para mim são um problema. Pessoas que só transam numa posição. Por que isso? Né? Só sentem prazer, tem um controle ali, um problema de controle que tem que ser passado pela clínica. Ou foi um trauma que causou essa fixação. Então, vamos atrás do trauma para tentar dissolver isso ou viabilizar outras formas, né? Basicamente isso, realmente. A clínica é o espaço desse desnudamento, né? Que não é sexual, mas que fala sobre o inteiro. E isso inclui o sexo, a sexualidade, o amor próprio, né? O que está por trás das máscaras, né? Que a Exato. gente vai colocando para ser aceito pela sociedade, pelos nossos, isso, né? Isso. Ok, você citou Jung, maravilhoso, que ele usa muito a história dos arquétipos, né? Sim. Da mesma forma que a gente, por exemplo, tem o arquétipo do Salvador, né? A gente adora filme de super-herói, aí aparece um candidato aí que acaba parecendo super-herói, mas no final das contas se descobre que não é, né? E assim por diante. Bom, pelo menos parte descobre, né? Eu, pelo menos espero. Então, assim, o que eu estou falando no final das contas é que o nosso trabalho também é de uma desconstrução de alguns arquétipos. Por que não a gente tem a possibilidade, a gente é inteligente, a gente é criativo para construir novas possibilidades, novos pensamentos, novas vias e talvez até novos arquétipos, arquétipos mais igualitários, mais libertadores. Sim, concordo plenamente. E acho que os dele ficariam em defasagem se a gente começasse essas construções. Eu queria que, talvez, para a gente ser um pouco mais objetivo, que eu acho que já tem 1 hora e tanto que a gente está falando, tem duas coisas que eu acho que faltam. Assim, a gente já falou um pouco, mas essas atitudes que influenciam numa sexualidade saudável, além do ato sexual, as emoções, os afetos, sensações e pensamentos, você tem mais alguma coisa para contribuir nesse assunto das emoções e sexualidade? Emoções, sexualidade e autoestima, quer dizer, esse tripé aí que a sua visão tem algo aí a contribuir a mais? O que você pensa a esse respeito? Eu até tinha pontuado aqui algumas coisas, mas eu acho que, de forma geral, eu ainda tinha coisas para falar, mas, de novo, isso dá pano para manga para outras situações. Mas, de novo, eu acho que a gente está pegando uma via, que eu acho legal você colocar essa coisa num tripé, né? Eu acho que isso ilustra bem, mas é uma passagem realmente obrigatória, né? Quando a gente fala em se conhecer, é conhecer as emoções, como é que se reage às frustrações. E só para completar, assim, isso é um outro capítulo e é um outro momento, e é um conceito que eu também trabalho bastante. O maior inimigo da autoestima, e de novo, daí eu estou falando de autoestima de forma geral, abarcando aí maravilhosamente as diferenças que você colocou, né, em termos de autorreferência, autoimagem, e da estima, a valorização, né, e do sentir-se bem consigo mesmo, eu queria deixar só que, na verdade, um dos maiores venenos para a alma, independente da sexualidade, mas que, obviamente, também perpassa principalmente a sexualidade, porque cruza a história dos afetos, das possibilidades dos abandonos, é sentir autopiedade. Este é o veneno da alma. Então, na realidade, Edgar, eu entendo que a culpa é um sentimento infantil, ela é da criança.
né? O adulto, ele se responsabiliza. Então, essa ideia de autopiedade, ela tem a ver com culpa, né? Eu acho que quando você tem a autorresponsabilidade, que na minha visão é um dos pilares da autoestima, eu acho que você consegue realmente lidar com aquilo que aconteceu, porque para a psicologia, aquilo que a nossa realidade é a gente que cria, então você está conectado com a sua realidade. Então, não existe um culpado. Você ter esse sentimento de autopiedade é, na realidade, uma dificuldade de se responsabilizar por essa realidade que você está criando. Então, eu acredito piamente que esse sentimento de autopiedade não cabe no adulto bem resolvido com a sua sexualidade, bem resolvido com o seu eu. E aí você vai construindo esses pilares da autoestima. E eu acho fundamental, por isso que eu acho que a psicoterapia também, a gente tem esse viés da psicoterapia voltada para solução de problemas, ou a psicoterapia para tratar doenças, quando na realidade a gente pode também ir para a psicoterapia para ser humano melhor, né? Para construir uma identidade mais forte, para construir uma autoestima mais em dia, né? Para olhar para o seu corpo e aceitar a sua imagem, a sua autoimagem, ser um pouco mais adequada e menos conectada com a mídia. Então, eu acredito que, né, para a gente ir encerrando, a autopiedade não te leva a lugar nenhum. Eu acho que se você quer cura, você precisa se responsabilizar por isso. E ir para os nossos consultórios é uma forma de responsabilizar por essa cura dessa criança interior que se culpabiliza muitas vezes e não consegue gostar de si mesma. Então, para encerrar, eu acho que é por aí. Não é isso? Então, vamos deixar um tchau para a galera, né? E vamos agradecer quem ficou até agora, né? E vamos dizer que se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Eu tenho meu Instagram, @sexólogo Rodrigo Torres. Também tem o Instagram da nossa clínica, @sexestima. Então, quem quiser, tiver alguma dúvida a respeito do que a gente conversou, pode nos procurar lá. Nosso site também é www.sexestima.com.br. Lá também tem um blog onde a gente coloca os nossos textos, atualiza, tenta sempre falar desses assuntos. E cara, eu quero continuar. Acho que a gente tem muito tema ainda para debater e acho esse lugar aqui que a Amanda nos proporcionou, que essa semana vai proporcionar para essas pessoas um lugar muito saudável desse tipo de discussão, e acho que só temos a construir conhecimento e espalhar o conhecimento que a gente já tem. Eu acho que essa é a melhor forma. Então, quero parabenizar também a Amanda por construir essa semana aí, por batalhar e por conseguir tantas pessoas aderirem a isso. Espero que a gente tenha contribuído para essas pessoas, para a autoestima delas e para a sexualidade delas. Esse eu acho que é o nosso propósito aí na Terra, né? É ajudar o maior número de pessoas que a gente puder com aquele conhecimento que a gente vem adquirindo. Perfeito, perfeito, Rodrigo. Foi um prazer estar com você, foi um prazer participar da Semana da Cura. Bem-vindos e bem-vindas todas que se inscreveram, que estão fazendo parte. Realmente acho que a gente tem muita coisa ainda para poder doar. A gente está no mundo para isso também, né? É uma dádiva que a gente possa partilhar o nosso conhecimento e também, de alguma forma, incentivar ou colocar um comichãozinho nas pessoas para que elas vão para uma terapia, para que elas pensem em si, se descubram sem medo, para poderem para poder ser uma pessoa mais plena, né? Mais de bem com a vida e, enfim. As pessoas também podem mandar mensagens para mim. Eu tenho um Instagram, @EdgarFelberg. O e-mail é a mesma coisa, o nome é meio complicadinho, mas eu acho que isso vai ser fácil de achar.
O e-mail é edgarfelber@hotmail.com. São 2 contatos e LinkedIn também, Edgar Felber. Então, não tem grandes mistérios, não. Estou aberto quando qualquer pergunta que surja, alguma questão, eu vou responder. Pode levar um tempinho, mas eu vou estar respondendo, vou dar esse play para quem está precisando, tá? Para quem está pedindo, para quem tenha ficado alguma dúvida. E, novamente, gratidão por estar participando e gratidão por essa conversa, por essa partilha, Rodrigo. Muitíssimo obrigado. Porque a gente trocou muito e foi muito gostoso. Talvez a gente excedeu o tempo ideal, mas, enfim, também estamos aqui nos doando e acho que a gente fez isso, né? Literalmente. Boa Semana da Cura para todo mundo!